A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre as nossas vidas nesse dia. Louvamos a Deus que mais um dia estamos de pé pela graça e a misericórdia do nosso Deus, né? Vamos já pedir ao Senhor que tome providência e que tome conta desse dia para as nossas vidas. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, me coloco na tua presença mais uma vez, meu Pai, te agradecendo por mais um dia que acordo com vida, respirando pela tua misericórdia. Louvo ao Senhor por tudo, meu Pai. E assim eu oro, meu Deus, pela minha vida, Senhor, pela vida de todos os meus familiares, em nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Pai, pela vida de cada ouvinte que vai ouvir esta palavra, vai ouvir esta oração através do canal no YouTube. Que o Senhor possa alcançar a cada vida e a cada coração. Que nós possamos todos alcançar do Senhor nesse dia o livramento para nós, para a nossa casa, e que a bênção e que a graça, meu Deus, que a providência divina do Senhor nos alcance, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu peço a vocês que ouvem todos os dias a palavra do Senhor através desse canal. Eu peço que vocês se inscrevam, aqueles que não são inscritos neste canal, para ajudar este canal a crescer na evangelização. Peço também que vocês compartilhem a palavra do Senhor todos os dias com mais pessoas. E assim juntos nós vamos crescer o evangelismo, esparramar a palavra de Deus para todos os cantos dessa terra. Amém, amados? Eu não tenho vergonha de falar do amor de Deus. Eu não tenho vergonha, nem tenho medo, nem sou encabulada de falar de Deus. E eu peço aos irmãos também que não se sintam acanhados, nem envergonhados, nem humilhados por falar do amor de Deus. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro para cumprir com as suas promessas na nossa vida. E amados irmãos, ninguém vive, ninguém é ninguém sem Deus. Deus é tão poderoso, Deus é tão glorioso, que Ele deu a vida do seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para que todos nós tivéssemos a liberdade de pecar, de pedir perdão a Ele, de ser perdoado e de escolher servir a Deus ou não. E como não servir este Deus, né, amados? Um Deus tão poderoso que guarda nossa vida, que guarda nossos filhos, que guarda nossa casa. Como não servir a este Deus, que não tem como explicar o quanto Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Eu falo com prazer, falo com amor de Deus. E para todo sempre eu falarei, porque eu já vi muito agir de Deus na minha vida. E tenho visto diariamente na minha vida e na vida de pessoas ao meu redor. Eu vejo Deus agir. Então, é motivo de alegria, é motivo de felicidade para mim falar do amor de Deus. Amém? Vamos já ouvir a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor Deus trouxe ao meu coração hoje, ela está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. Vamos já ouvir o Senhor falar conosco, amados. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém? Amém, amados? Então esta palavra é riquíssima, maravilhosa, que o Senhor está falando conosco. Deus está falando conosco hoje a respeito do nosso corpo, a nossa vida. A palavra de Deus nos ensina assim. Deus nos pergunta: não sabes vós que sois o templo de Deus? O templo do Espírito Santo, amados, somos nós. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é espírito, ele não é carne, ele é invisível, ele é espírito. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós para agir na obra dele, para
fazer de nós uma nova criatura, uma nova pessoa, com nova personalidade, com novos gostos, com novo temperamento. O Espírito Santo habita em nós para nos usar, para falar do amor de Deus, para falar da salvação, para louvar, para fazer as coisas para Deus. Porque Jesus Cristo, quando ele foi daqui da terra, que ele morreu, ressuscitou e subiu para o céu. Quando ele subiu, ele falou aos discípulos dele: eu vou ao meu Pai preparar lugar para que aonde eu estiver, vocês um dia estarão comigo. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vos deixarei o Espírito Santo Consolador até o fim. Então o Espírito Santo de Deus, ele ficou para estar na nossa vida. E nós, todo ser humano, toda a pessoa, homem, mulher, jovem, criança, todo, é o templo do Espírito Santo. E é por isso, amados irmãos, que Deus, ele chama atenção para que nós não se prostitua, para que nós não tenhamos vícios, para que nós não tenhamos mágoa, ódio, rancor, desejo de vingança, maldade. Por quê? O Espírito Santo de Deus, ele não habita num lugar sujo, porque ele é o Espírito Santo. Então, se ele é o Espírito Santo, porque ele é o Espírito de Deus, o Santo dos Santos. Então, para o Espírito Santo habitar num corpo, o corpo tem que ser santo. A pessoa tem que viver em santidade para que o Espírito Santo habite no seu corpo, na sua vida. Uma pessoa que vive a se prostituir, que vive a se alcoolizar, que fuma, que usa droga, que é enganador, uma pessoa que tem mágoa, que guarda uma vingança no seu coração, o Espírito Santo jamais vai habitar nesse corpo. Esta pessoa, ela é vazia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é santo e ele só habita em vida e corpo santo. É por isso que é a necessidade que nós que queremos ser servos de Deus temos de jejuar, de mudar de vida, de se consertar todos os dias com Deus. Todos os dias devemos dobrar o joelho, todos os dias pedir perdão a Deus, porque nós pecamos todos os dias, todos. Não existe santos aqui na terra, não existe pessoas perfeitas que não pequem. Todos nós pecamos todos os dias. E há uma necessidade todos os dias nós dobrar o joelho na presença de Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Isso, amados, eu estou pregando aqui, falando do amor, da palavra de Deus para quem quer ouvir e para quem quer aprender e para quem quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. A pessoa que quer ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, ela tem que mudar de vida. Ah, irmã, mas não é fácil, né? Porque as pessoas atentam, porque fulano lá no passado me fez o mal e eu tenho uma sede de vingança, porque não sei o que lá, ó, amados. Todos nós aqui na terra temos problemas, temos dificuldades, todos nós pecamos, todos nós erramos. Porém, todos nós temos a chance com Deus de mudar de vida todos os dias. E a palavra de Deus nos ensina a verdade. Cabe a nós, se nós queremos aceitar a verdade, mudar ou não. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, não sabeis vós que sois vós o templo de Deus? Deus está chamando a nossa atenção. Deus está falando com alguém que está sujando o templo de Deus. Ainda diz mais o Senhor, e que o Espírito de Deus habita em vós. Pensamos, amados, paramos para pensar, uma pessoa que, né, se consagrou, que lutou, que pelejou contra o mal, contra o pecado, que batalhou. Que a nossa vida contra o pecado, amados, é uma batalha incessável. É uma batalha que não termina nunca. Porque enquanto nós vivemos aqui nessa terra, neste corpo, nós estamos sujeitos a pecar todos os dias. Tanto na prostituição, quanto no vício, quanto na mentira, quanto na ira, quanto no tudo.
Todos nós somos sujeitos. Então a nossa luta contra o pecado e contra a carne, ela tem que ser diária, ela vai ser até o fim. Por quê? Todos os dias nós vamos ser tentados a pecar. Então, amados, o Senhor está dizendo aqui, falando com pessoas, talvez uma pessoa que está cheia da presença de Deus, que há pessoas que buscam, que se colocam, que se derramam na presença de Deus, que se humilha na presença de Deus, que busca e busca tempos e anos, e ela é cheia, cheia, cheia da graça, cheia do poder de Deus. Então pensamos assim, amados, se o inimigo já luta com quem tem pouco ou com quem não tem nada da presença de Deus, pensamos quanto o inimigo não luta com uma pessoa que está cheia da presença de Deus. Quanto mais a pessoa está cheia do poder de Deus, maior é a luta com o inimigo. Porque o inimigo é inimigo de quem tem a presença de Deus, porque o inimigo é invejoso, o maior invejoso que já existiu é Satanás. Satanás tem inveja de nós, seres humanos, porque nós temos todos esses privilégios. E quando a pessoa está cheia da presença do Espírito Santo, o inimigo luta dobrado, triplicado contra esta pessoa, para que ela peque, para que ela caia, porque assim ela pecando, ela caindo em tentação, ela não resistindo ao pecado, ela perde a presença de Deus. E é assim que Deus está falando aqui com pessoas hoje. Com pessoas que têm a presença do Espírito Santo, porém não está valorizando. Porém, você não está dando valor para aquilo que é tão valioso, mais valioso que o ouro, que a prata, mais valioso que o mundo, é a presença de Deus na tua vida. E você não está dando valor porque você está se sujeitando à carne, você está se sujeitando ao mundo, você está aos vagarinhos se resbalando ao pecado e você está perdendo a presença valiosa, preciosa de Deus na tua vida. Deus está te alertando, Deus está te avisando, não há nada mais valioso do que a presença do Espírito Santo. É algo indispensável, é algo que quem consegue, que quem tem cheio da presença do Espírito Santo é alguém que busca muito, é alguém que se humilha muito, é alguém que se rasteja muito na presença de Deus. Você sabe o preço que você pagou para você ter a presença do Espírito Santo na tua vida. Você sabe o preço que você pagou para você ter os dons do Espírito Santo na tua vida. Você sabe que os dons do Espírito Santo, que a unção, que a graça, que a presença do Espírito Santo não é de graça na nossa vida. Você sabe o preço que você pagou, você sabe quantas lágrimas você derramou e agora você não está valorizando, você se esqueceu do quanto você pelejou, quanto você pediu, quanto você insistiu para estar cheio da presença do Senhor. E hoje você não está dando valor. Hoje você está deixando, você está esquecendo o que é de mais precioso na tua vida e está resbalando. Deus está te alertando, Deus está te avisando. Deus está te avisando, amado, amada do Senhor. É um aviso, é um alerta do Senhor. Não esqueça o preço que você pagou para você ter hoje a unção que você tem. Não esqueça o preço que você pagou para você ter hoje a presença do Senhor Deus na tua vida. Não troque, não faça como Esaú, que trocou a sua primogenitura, que trocou a sua unção, a sua graça por um prato de lentilha no momento de fome. Não faça. Deus está te avisando. Abre os teus olhos espirituais, expulsa essa pombagira, esse demônio, esse espírito da carne. Valorize o que Deus te deu. Não há nada que pague, não há dinheiro que pague a presença de Deus na nossa vida. E Deus diz, mas se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Você ouviu. Quem tem Bíblia na casa pode revelar. É 1 Coríntios 3,16. Amados, uma vez eu duvidei que eu tinha a presença de Deus na minha vida. E eu caí.
E eu escutei da boca do próprio Satanás, o próprio demônio, espírito do Lucifer, falando na boca do Pai de Santo para mim, que quando eu fui no centro de terreiro de Umbanda, eu estava acompanhada com o meu amigo, e o meu amigo é inimigo número 1 dele. E eu, cega espiritual, eu dizia, mas como? Se eu achando que, né, o espírito estava louco, eu falei, mas como se eu, quando vim na tua casa, eu vim sozinha? Não veio ninguém comigo. E ele batia o pé, não, você veio com o teu amigo? Você teve a audácia de entrar com o teu amigo, que é o meu inimigo aqui dentro, que é o meu lugar. E desde aquele dia, você para mim não servia para nada. Eu odiei aquele dia, te odiei por causa do você vir com o teu amigo aqui, o teu amigo é meu inimigo. E amados, demorou tempo. Só depois, amados, de dias que foi cair na minha ficha. Ah, mas eu ficava martelando, mas que amigo, se eu não tinha amigo nenhum, se eu não fui com amigo nenhum lá. Aí caiu minha ficha, o meu amigo. O Espírito Santo estava na minha vida e foi comigo aquele dia lá no centro de Umbanda, onde eu estava cega espiritual, possuída pelo mal, pelos desejos imundos, e eu fui lá naquele centro. E o Espírito Santo foi comigo, porque eu ouvi da boca de Lucifer no corpo daquele homem, que eu estava com um amigo meu que é inimigo dele. Então, amados, eu sei o preço que eu paguei. Eu digo sempre para os meus familiares, eu não desejo nem para o meu inimigo viver o que eu vivi. Eu não valorizei a presença do Espírito Santo, porque na minha cabeça nem passou que eu tinha Espírito Santo. Pensava assim, eu só vou na igreja mesmo, né? Eu nem tenho a presença do Espírito Santo, eu pensava assim comigo. Nem valorizei. Aí depois eu paguei aquele altíssimo preço. Eu não morri, eu não perdi a minha vida, porque talvez Deus tinha um plano na minha vida de hoje estar evangelizando e falando com pessoas que precisam ouvir isso. Mas eu tinha o Espírito Santo na minha vida, e o Espírito Santo bendito do Senhor me acompanhou junto naquele centro, naquele dia, para me livrar, mas não adiantava, porque eu era teimosa e era insistente. E eu ouvi da própria boca do inimigo que o Espírito Santo estava comigo naquele lugar. Então, amados irmãos, eu paguei um altíssimo preço, preço de doer na alma, preço de doer nos ossos, preço que vocês que são conhecedores da palavra de Deus, você que já ouve falar, que já faz a obra de Deus, você sabe que quando Deus toca, ninguém livra, ninguém, não há quem livre das mãos do Senhor. E é isso que o Senhor está dizendo aqui, amado irmão. O Senhor está dizendo, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, e é santo. Então, a mesma coisa é uma pessoa que toca no ungido de Deus. Uma pessoa que batalha contra um servo ou uma serva de Deus. Há pessoas possuídas pelo inimigo, usadas pelo inimigo, que se levanta contra uma mulher de Deus ou contra um homem de Deus e luta com forças. Luta, peleja para destruir, para derrubar, para envergonhar, para maltratar o servo e a serva de Deus. Ele não tem o conhecimento das vezes que aquela serva, aquele servo de Deus é um templo e o Espírito Santo está morando ali. Porque todo servo e a serva de Deus que busca a presença de Deus, que faz a vontade de Deus, ele tem o Espírito Santo na sua vida. E a pessoa que se levanta contra o servo e a serva de Deus, ele está se levantando contra o próprio Espírito Santo. E ai desse, amado, nós estamos ouvindo aqui na palavra de Deus, Deus o destruirá. O homem e a mulher que se levanta contra um homem, uma mulher de Deus, e muitas das vezes mata na fé aquele homem, aquela mulher, entristece, cria dor. Tem homens e mulheres usados pelo mal que tiram lágrimas de um servo, de uma serva de Deus. Este servo, esta serva de Deus que tem a presença do Espírito Santo na sua vida, se entristece, ele chora, ele derrama lágrimas pela luta, pela batalha, pela perseguição que vive com aquela pessoa.
Esta pessoa está se levantando contra o próprio Espírito Santo. Porque o servo e a serva de Deus se lança a Deus. E é o Espírito Santo quem mora em nós, não é nós que vivemos em nós, é o Espírito Santo que vive em nós. Entende, amados? Então, independente se é uma pessoa lá de fora que vai se levantar contra mim, que sou o templo do Espírito Santo, se essa pessoa se levanta contra o servo e a serva de Deus, ele está se levantando contra o próprio Espírito Santo. Ele vai pagar o preço. Deus o vai destruir. É Deus quem está falando. Amados, eu já ouvi tantos testemunhos. Eu tenho testemunhos meus para contar do tempo de experiências que eu tenho com Deus, de pessoas que se levantaram contra mim e que eu somente orei, chorei na presença de Deus. E eu vi a vingança do Senhor, meu Deus, sobre essas vidas. E eu vejo e ouço testemunhos diariamente. Então, amados, ai daquele que se levanta contra o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é um espírito, ele habita em corpo de pessoas que se lançam e se dedicam a ele. A mesma coisa sou eu mesma. Se eu luto contra o templo do Espírito Santo, se eu estou me prostituindo, eu estou maltratando o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se eu estou fumando, se eu estou bebendo, se eu estou usando droga, se eu estou mentindo, se eu estou me entristecendo diariamente, se eu tenho uma mágoa, uma ferida aqui no meu coração, eu estou sujando o templo, a casa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em templo santo. Se eu não estiver cuidando do meu coração, que é a casa do Espírito Santo, o Espírito Santo não vai habitar. E se eu estiver lutando para sujar este templo, Deus vai cobrar de mim, porque este templo é o templo que o Espírito Santo habita. Se é o templo do Espírito Santo, eu tenho que zelar, eu tenho que manter limpo, cheiroso, perfumado, bem cuidado, porque é a casa do Espírito Santo. Se eu estiver sujando, deslixando, manchando esta casa, sujando sem temor algum. Ah, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. A vida é minha, eu sou de maior, eu faço o que eu quiser. Eu sou livre, se eu quero ir para a igreja eu vou, se eu não quero eu não vou, se eu quero dançar eu danço, se eu quero beber eu bebo, a vida é minha, eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Sim, mas eu estou lutando contra esse templo, que é a casa do Espírito Santo. E eu vou pagar por isso, porque é Deus quem está falando. É Deus, está escrito, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amado e amada do Senhor, aqui eu não entendo o porquê, né? E eu nem quero entender, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas, se uma mulher é santificada, tem a presença do Espírito Santo, e um homem insistente se prostitui com essa mulher, ele luta, ele batalha, ele corre atrás, ele faz tudo. E essa mulher acaba que não resiste e ela cai em tentação. Ela peca. Por quê? Nós somos carne e osso. Nós temos que vigiar, orar e lutar. Mas se o inimigo acabar vencendo esta mulher, ela cai, ela peca. Este homem, a mulher vai pagar o preço, mas o homem vai pagar dobrado. Porque ele tentou e destruiu o templo do Espírito Santo. Assim é o homem. Se o homem é um templo do Espírito Santo, ele é cheio da graça, ele é cheio do Espírito Santo. E uma mulher insistente, usada pelo espírito imundo, e luta e batalha para derrubar aquele homem na fé. Talvez, às vezes, não, talvez não, nunca vai ser por amor. É porque o diabo quer mostrar que ele consegue derrubar aquela pessoa. E a pessoa cai. Aquele homem que caiu no pecado, ele vai pagar por ter caído. Mas a mulher que lutou para sujar e manchar o templo do Espírito Santo vai pagar. Talvez seja com a vida. Muitas vezes ele paga com a vida.
porque ele lutou para destruir o templo do Espírito Santo. Ele lutou para manchar a imagem do Espírito Santo naquele corpo, naquela vida. E ele paga com a vida dele. Amados, o que eu estou falando aqui é coisas que nem eu sempre digo aqui nesse canal. A maioria das coisas que eu falo aqui, eu vivi. Foram só alguns anos, né? 28, 25 anos de experiência que eu tenho depois que conheci Jesus. Mas eu já vivi experiências de sobra para contar o que Deus faz. Além de que eu já ouvi muitos testemunhos, eu vejo muitos testemunhos, né? Então, amados, ai daquele que tenta contra o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo. Vigie você que é cheio da graça. Vigie você que tem o Espírito Santo na tua vida. Vigie você que tem dons do Espírito Santo. Vigie. O inimigo odeia, ele tem inveja da tua vida. E ele vai lutar para tirar isso de você, porque ele não tem. Ele vai usar os seus pratos, suas ofertas, ele vai usar os seus imundos filhos para tentar contra a tua vida. E depois que você cair, o arrependimento, a dor do arrependimento, amados, é amarga. E você vai pagar por lutar contra o templo do Espírito Santo. Porque aqui é o templo do Espírito Santo, ele está morando em você, o Espírito Santo está habitando em você. Lute para vencer o mal sempre. Lute para proteger, para manter limpa e pura a casa do Espírito Santo. Para que você não pague um alto preço. Porque eu já paguei o preço por não valorizar o Espírito Santo na minha vida. E eu não desejo a ninguém as experiências que eu vivi. Amado irmão, você que está firme, fique mais firme. Ah, irmã, mas eu estou a ponto de cair. Eu precisava de uma palavra do Senhor, porque eu estou a ponto de cair. O Senhor está falando com você. Você precisava de força, você precisava, Deus fale comigo, Deus me ajude, Deus está falando com você. Não caia. Valorize o Espírito Santo. Zele do Espírito Santo. Porque você sabe o preço que custou para você ter o Espírito Santo na tua vida. Você sabe o quanto lutou para ter os dons do Espírito Santo na tua vida. Não perca. Não faça como Esaú. Não troque a tua primogenitura como Esaú fez, trocando por um prato de sopa de lentilha. Você vai trocar por algo que depois vai cheirar mal as tuas narinas. Depois você vai chorar lágrimas de arrependimento. Valorize o Espírito Santo na tua vida. Você que está lutando contra um servo ou uma serva de Deus. Eu já falei aqui. Aquele que luta para destruir o templo do Espírito Santo. Ele até pode conseguir destruir. Mas vai pagar. Porque você está destruindo a casa do Espírito Santo. O corpo de uma mulher, de um homem cheio do Espírito Santo é a casa do Espírito Santo. Você que luta, você que magoa uma pessoa assim, você que entristece uma pessoa assim, você que cria ira no coração de uma pessoa cheia do Espírito Santo, você está lutando contra o templo do Espírito Santo. Deus vai cobrar de você. Vigie. Vigie, porque nós podemos ganhar o livramento de Deus de tudo, de tempestade, da polícia, de um juiz, de um advogado, de Satanás. Mas das mãos de Deus, amados, ninguém nos livra. Das mãos de Deus, ninguém escapa. Amém? Esta é mais uma palavra que o Senhor Espírito Santo trouxe, para que nós hoje meditemos nesta palavra. Eu peço aos irmãos que vamos fechar os olhos e falar com Deus. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu lhe peço. Consagra, Senhor, este canal no YouTube e alcance a cada vida que vai ouvir esta palavra. Eu dou graças, meu Deus, ao Senhor por mais uma palavra riquíssima e maravilhosa. Louvado, engrandecido e adorado seja, meu Deus, por esta palavra. Bendito é o teu nome, Senhor, bendito seja por esta palavra, Pai. Eu louvo ao Senhor porque todo dia tem falado comigo, meu Pai. Eu consagro este áudio ao Senhor, meu Deus, Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu peço, Pai,
Eu sei que o Senhor tem corações preparados para ouvir esta palavra. Há uma pessoa aqui, meu Deus, que o Senhor me mostra que estava precisando de ouvir esta palavra. Ele pedia insistentemente: meu Deus, fale comigo, meu Deus, me ajude, meu Deus, eu não consigo, eu vou cair, meu Deus, eu não resisto. Meu Deus, o Senhor está falando com esta pessoa hoje. Aqui está a tua palavra, Senhor, meu Deus, não deixe esta pessoa cair. Dai, meu Deus, o livramento, dai a vigilância para todo homem, para toda mulher que está na tua presença. Ajuda-nos, meu Deus, a nós vigiar todos os dias e alcançar os livramentos todos os dias, Pai. Aquele que está firme na tua presença, meu Deus, firme mais ainda, em nome de Jesus Cristo. Aquele que vem passando luta, meu Deus, no seu trabalho, meu Deus, na empresa onde trabalha, meu Deus, na igreja, na família, onde o diabo tem se levantado contra esta pessoa que é o teu templo, a tua morada, Espírito Santo. Ajuda esta pessoa, Pai. Mostra, Senhor, para o mundo que o Senhor peleja pelos seus filhos. Mostra, meu Deus, para o mundo que o Senhor habita na vida dos seus filhos e dai o livramento, dai a vitória, Pai. Porque eu sei que o Senhor age e peleja pelas nossas vidas. Eu sou testemunha, Pai, eu sou testemunha que o Senhor toma as nossas dores, que o Senhor toma as nossas batalhas. Entra nessas causas, Pai, onde essas pessoas estão colocando nas tuas mãos. E dai a vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém.